É, nação rubro-negra. Hoje não deu. Hoje não deu, mas também não vou lamentar muito não, porque o Cruzeiro jogou de igual para igual com o Flamengo e qualquer um dos dois merecia vencer essa partida. Essa partida não merecia empate, não merecia ser só um ponto para cada um. O Flamengo tinha que vencer naquela cabeçada fulminante quase no finalzinho do jogo, do Bruno Henrique, naquela defesa milagrosa do Cássio, e na volta, num pênalti, que eu acho até desnecessário, do Léo Pereira, que vinha fazendo uma grande partida. Não vi a necessidade de fazer aquela penalidade. Mas o cara é predestinado, né? Não joga nada, fica no banco de reserva, a torcida pediu a presença dele, aí entrou em campo, quase não tocou na bola, foi bater o pênalti. O Rossi, que estava numa noite inspirada, nunca vi o Rossi defender tanto como defendeu hoje. É para você ver que o Cruzeiro deu trabalho ao Flamengo. Até sair o gol, o Caio Jorge era o melhor jogador em campo, juntamente com o Cássio e com o Rossi. Rossi, o grande destaque do Flamengo, Cássio, o grande destaque do Cruzeiro, e o Caio Jorge, que jogou muito. Aos 48 minutos, o treinador do Cruzeiro tirou o Caio Jorge para ele poder ser aplaudido de pé pela torcida do Cruzeiro pelo grande jogo que o Caio Jorge fez. Hoje, pela primeira vez, eu vi o Flamengo ter que recuar para segurar o Cruzeiro. No primeiro tempo, domínio total do Flamengo, o Cruzeiro só jogando nos contra-ataques. Mas no segundo tempo, era lá e cá. Flamengo atacava, Cruzeiro atacava. Flamengo atacava, Cruzeiro atacava. Então, um dos dois ia acabar sendo vencedor da partida. E quis os deuses do futebol que o Gabigol, que entrou aos 43 minutos do segundo tempo, fizesse gol aos 51 na prorrogação. E mesmo assim deu muita sorte. Ele, que é o rei dos pênaltis, não bateu o pênalti bem, ou o Rossi agarrou muito bem, só que a bola sobrou para o Gabigol, que acreditou na jogada e foi finalizar a rebatida do Rossi. Agora, por que os zagueiros do Flamengo também ficaram parados? Não chegaram junto, não ficaram atentos, não estavam atentos, porque poderia chegar algum zagueiro também junto para poder tentar atrapalhar. E ninguém atrapalhou o Gabigol, deixaram o Gabigol sozinho. O Gabigol não comemorou tanto na hora do gol, como o Arrascaeta também, quando fez o gol, não entendi também, já saiu do Cruzeiro há quanto tempo, né? Há mais de 6 anos, respeitou o Cruzeiro também, não quis comemorar o golaço que ele fez. O Gabigol, no primeiro momento, também não quis comemorar, mas depois que acabou o jogo, ele vibrava, corria de um lado para o outro, ia lá ser consagrado pela torcida do Cruzeiro. Mais uma vez eu falo, não vou lamentar essa derrota. O Flamengo poderia ganhar, como perdeu. O jogo foi parelho. Agora, eu nunca culpo o Felipe Luiz. Mas hoje eu não entendi, mais uma vez, Felipe Luiz, por que você entrou com o Michael. Quando o Michael entrou em campo, ficamos com um a menos. Ele não fez nada, Felipe, não ganhou uma jogada. Por que não entrou logo com o Juninho? Já que saiu o Pedro, por que não entrou com o Juninho, que joga na mesma posição do Pedro? O Bruno Henrique entrou, deu uma cabeçada maravilhosa também, tentou dar umas arrancadas, levou falta. O De La Cruz foi caçado em campo pelo time do Cruzeiro e ninguém recebeu cartão vermelho. Chegou um determinado momento do jogo que o De La Cruz tinha levado 5 faltas grosseiras do time do Cruzeiro, faltas para cartão amarelo. E o juiz Wilton Pereira, né, que é da FIFA, só foi dar cartão amarelo no segundo tempo, depois que o De La Cruz foi muito caçado em campo. E logo o De La Cruz, que estava jogando muito bem, foi caçado, foi também um causador do passe errado do primeiro gol, que ele bateu a falta, não sentiu a pressão que veio em cima do time do Cruzeiro, falha do meio-campo da defesa do Flamengo, deixou o Caio Jorge dar uma arrancada, e esse garoto muito bom.
Por isso que o Gabigol não tem vez. Pro lugar do Caio Jorge não dá, não. O cara joga muita bola, esse garoto. Gostei muito do jogo dele. E o Cruzeiro, agora sim, eu acho que o Cruzeiro vai engrenar. Porque com o dinheiro que o Pedrinho BH gastou, era para o Cruzeiro estar lá nas cabeças. Não era para o Cruzeiro estar na posição que está agora, que agora com essa vitória ele chegou a encostar nos líderes, mas ainda está bem atrás do Palmeiras. O Palmeiras, como sempre, né? Sempre vai ganhando por um golzinho de diferença. Essa é a jogada do treinador do Palmeiras, é ganhar por um gol. Ou ganha por 2-1, ou ganha por 1-0. É sempre assim. Mas de um golzinho em um golzinho, ele não faz exibição. Ele faz um jogo para vencer. Por qualquer placar. Interessa para o Palmeiras são os 3 pontos. E o Palmeiras agora é o líder isolado. Mesmo se o Bragantino vencer amanhã, pelo saldo de gols, o Bragantino teria que dar uma goleada no time do Mirassol para poder encostar no Palmeiras. Então, o Flamengo perdeu a vencibilidade, coisa que era difícil de acontecer. Logo agora, às vésperas do Flamengo, um jogo importantíssimo na Argentina, contra o Central Córdoba, na quarta-feira. Esse time eu sei que está cansado, mas o Felipe Luiz vem fazendo rodízio, então não vamos arrumar essa desculpa. Hoje não tem jeito. Não vamos arrumar desculpa, porque até o Rossi, que não leva gol nenhum, a bola não chega no gol do Rossi, hoje ele fez um partidaço. O Rossi fez um partidaço, assim como também o Cássio fez. Mas foi merecida essa vitória do Cruzeiro. Não pelo pênalti, né? Que o pênalti foi muita sorte mesmo do Gabigol, mas vamos deixar para lá. Eu queria falar uma outra coisa muito importante que eu anotei aqui ontem. Os antes vão pirar. Dessa vez vão pirar mais ainda. Eles sempre perguntam, de onde vem o dinheiro do Flamengo? O Flamengo fechou o primeiro trimestre, que é geralmente o primeiro trimestre, é um trimestre fraco em arrecadação. E o Flamengo bateu um recorde para primeiro trimestre. Bateu 236 milhões e 300 mil de faturamento nesse primeiro trimestre, sem contar venda de jogadores. Então é uma perspectiva muito grande do Flamengo bater mais um recorde de arrecadação no final do ano, porque geralmente o primeiro trimestre é um trimestre muito fraco e o Flamengo já cobriu bem esse primeiro trimestre, batendo um recorde que nunca aconteceu, ele bater 236 milhões no primeiro trimestre, onde tem muito centro de tem treinamento, foi lá para os Estados Unidos fazer a temporada. Então, muito bom. Campeonato estadual que não dá renda nenhuma, que não fatura nada. Então está de parabéns o Departamento de Finanças do Flamengo. Bom, gente, vamos ver agora, quarta-feira. Há quanto tempo que eu não faço um vídeo assim, né? Derrotado. Mas temos que aceitar, não é isso? Os rivais devem estar felizes da vida. Então, os rivais estão preocupados, porque o Flamengo já começa financeiramente, já partindo na frente. Mas o importante agora é o Felipe Luiz botar a cabecinha no lugar e velar as alterações que o Felipe Luiz vai fazer. E olha que esse time do Flamengo que entrou hoje, no primeiro tempo, o time que começou jogando, é o time considerado titular. Hoje não tem nenhum jogador no Flamengo para substituir os 11 que entraram. Esses são os verdadeiros titulares. Podia ter assim uma dúvida ainda com Cebolinha, mas nós não temos hoje o Bruno Henrique em melhor situação que Cebolinha, esse Michael. Luiz Araújo, quando começa jogando também, é uma negação. Então, esse time que entrou hoje no primeiro tempo é o time titular. O Arrascaeta fez um golaço. Pô, merecia realmente que o Flamengo, por esse golaço dele, não fosse derrotado. Mas o Caio Jorge também fez um golaço, né, gente? Vamos reconhecer. O gol do Arrascaeta foi uma trama de todo ataque. Cebolinha cruzou, Pedro raspou de cabeça, deu para o Gerson tocou para o Arrascaeta, que de primeira mandou num ângulo indefensável para o Cássio. Aí eu fiquei animado para o segundo tempo, né? Mas o segundo tempo foi parelho também, foi lá e cá, e qualquer um podia vencer.
Gente, uma boa noite, fique com Deus e até a próxima. Até quarta-feira, lá na Argentina. Não vai ser mole não, o Flamengo tem que vencer lá, senão tá fora da Libertadores também. Uma boa noite.